Olá, meus queridos! E aí, como passaram o final de semana? E estão se cuidando mesmo? Muito bem, continue se cuidando para que a gente nos encontre o mais rápido possível. E iremos iniciar, né? Mais uma semana de aprendizado, mais uma semana de aulas recheadas de novidades, né? Espero que vocês gostem das aulas preparadas, planejadas, que foram todas com todo carinho e todo amor para vocês, tá certo? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos lá, né? Simplificação, né? Simplificar uma fração, temos que saber se o numerador e o denominador têm algum divisor comum, né? Como aqui, ó, 2 e 20. Tem algum divisor comum entre os dois? Não podemos dividir o numerador pelo número e o denominador por outro não, tá? Tem que ser pelo mesmo número. Então, tem sim. Tem o 2. Então, vamos lá. 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. Então, 2 vinteavos, quando dividimos por 2, ficou 1 décimo. Tá certo? E aqui, temos como dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número? Temos sim. Será por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. 1 meio. Então, 5 décimos simplificado, né? Dividido, se tornou 1 meio. Então, simplificação, né? Quando formos simplificar uma fração, temos que dividir o numerador e o denominador com o mesmo número, né? Se eu colocar um exemplo, se eu colocar aqui 3 para dividir e aqui 2, fica errado. Tem que ser 2 e 2 ou 3 e 3, dependendo do número que possa ser dividido pelo numerador e o denominador, ok? Vamos lá para mais. Aqui, ó, as frações que podem ser simplificadas são as redutíveis, não é? Aqui, ó, essas duas frações, elas eram redutíveis e eu simplifiquei. Redutíveis são as frações que podemos simplificá-la, tá certo? As frações redutíveis. E as frações irredutíveis não tem como simplificá-la, pois não iremos encontrar um número que divida o numerador e o denominador. Então, aqui, ó, 7 quintos. Essa fração é uma fração irredutível equivalente. Irredutível equivalente. Então, ó, 7 quintos
é uma fração irredutível equivalente. Por quê? Porque não encontraremos um número que dividimos o numerador e o denominador, o mesmo número que possamos dividir o numerador e o denominador. Porque aqui, ó, se eu for dividir por 7, aqui não tem como eu dividir por 7 também, né? Não tem. Então, por isso que ela é uma fração irredutível equivalente, porque ela não encontramos nenhum número que dividimos o numerador e o denominador. Do mesmo jeito aqui, ó, 5/3 também é irredutível equivalente. 9/10. Irredutível equivalente. Por quê? Porque não temos o mesmo número que podemos dividir o numerador e o denominador. Então, aqui ela já é uma fração irredutível equivalente. Lembrando que a fração redutível, ela pode ser simplificada. A fração irredutível, ela não pode ser simplificada, pois não temos um número que possa dividir o numerador e o denominador, né, pelo mesmo número. Então, ela é uma fração irredutível equivalente. Vamos lá agora. E aqui? A fração irredutível, né, ela pode ser transformada, né, em uma fração equivalente. Vocês lembram, em comparação de frações, que nós aprendemos, né, como multiplicando que a gente encontramos mais frações, né? Então, do mesmo jeito, a gente pode fazer com a fração irredutível. A gente pode, ó, multiplicar o numerador e o denominador. Mas também lembrando que temos que multiplicar pelo mesmo número, tá? Se eu aqui vou multiplicar por 2, o denominador também terá que ser multiplicado por 2. Então, quando vocês verem na atividade, né, transforme a fração irredutível em equivalente. Então, como é que vai fazer isso? Multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, do jeito que a gente aprendeu em comparação de frações. Então, aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Vamos a mais uma, por 3. Lembrando que o numerador e o denominador tem que ser multiplicado pelo mesmo número. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Vamos para mais uma, por 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Agora vamos aqui também, ó. Vamos por 2, por 3 e por 4. Por 3, por 4. Lembrando que o numerador e o denominador tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Então, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 6, 24. Quando é que usamos essa forma?
quando a fração irredutível for transformada em uma fração equivalente, não é? Agora vamos para... Aprendemos o MC, não foi? E agora iremos aprender o MDC. MDC, máximo divisor comum. Então, quando a gente dividir, a gente vai ter que pegar o número maior que tenha entre o 10 e o 5. Então, como é que a gente faz? A gente vai, ó, coloca entre parênteses o 10, abre chaves. Então, qual o número que divide 10? 1, 2, 5 e ele mesmo. Fecha parênteses. Então, a gente já resolveu aqui, ó, já encontramos os números que divide 10. Agora, vamos encontrar o número que divide 15. 1, 3, 5 e ele mesmo. D, 10 e 15. MDC, 10 e 15. Então, qual o número comum entre 10 e 15? O número máximo, né? O número dividido máximo, o maior, é o 5. Então, é ele. Vamos agora. 10 dividido por 5 é igual a 2. 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, ó, na simplificação, né, da fração 10 quinzeavos, usando o MDC, máximo divisor comum, né, a fração, depois de simplificada, encontramos 2 terços. Então, 2 terços é a simplificação da fração 10 quinzeavos. Então, aqui, ó, nós estamos aprendendo MDC, máximo divisor comum. Vamos para mais outro exemplo para vocês ficarem bem craques, tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz? D, abre chaves. Então, qual é o número que a gente pode dividir? 12. 1, 2, 3, 4, 6 e ele mesmo. Então, ó, encontramos os números que podemos dividir 12. 1, 2, 3, 4, 6 e ele mesmo 12. Agora, vamos para 24. 1, 2, 3, 4, 6, 12 e ele mesmo. Sim, 8 também, tá? 8 também. Então, ó, os números que dividem 24, 1, 2,
3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, vamos lá. M, DC de 12 e 24. Qual é o máximo divisor comum entre 12 e 24? Vamos lá, vamos ver. É o número 12. É o número 12. Então, 12. 12 dividido por 12 é igual a 1. 24 dividido por 12 é igual a 2. Então, 1 meio. 1 meio é a simplificação da fração 12, 24 avos. Tá vendo como é fácil? Vamos para outro exemplo. D 14, né? Entre parênteses. Abre chaves. Então, qual o número que dividimos 14? 1, 2, 7 e ele mesmo. Agora, qual o número iremos dividir 12? 1, 2, 3, 4, 6 e ele mesmo. Máximo divisor comum de 14 e 12. Vamos ver qual número. O máximo divisor comum entre 14 e 12 é o 2. Então, 14 dividido por 2, 7. 12 dividido por 2, 6. Então, a simplificação de 14 dozeavos é 7 sextos. Fácil, fácil, né não? Quero que vocês realizem a atividade, né, no livro didático, tá? Livro didático. Nas páginas 63 e 64. Qualquer dúvida, né, podem me perguntar, tá certo? Que estarei esperando por vocês com a atividade realizada para que a gente corrija juntos. Qualquer dúvida, irei esclarecer para vocês. Nem se preocupe. Mesmo se vocês mandarem pela manhã, no horário da aula, eu estarei disponível para responder vocês, para tirar a dúvida de vocês. E até a próxima aula. Tchau, beijo.